Estamos chegando em mais um Cafeína e hoje o assunto que vamos falar é um pouco diferente do tradicional. Vocês assistem aquela série aclamada chamada Succession, que passa todo domingo à noite na HBO. Na última temporada ela trouxe a morte de um dos principais personagens e esse episódio pode trazer bons ensinamentos sobre o mercado. Salve pessoal, Sammy Boy, olha, já gostei desse programa. Succession tá no top 3 das minhas séries prediletas de todos os tempos até agora. E aliás, quem me indicou pela primeira vez foi ele, o homem, o mito, a lenda, Sammy Boy. Pois é. Bom, e a gente deixou pra falar sobre esse assunto agora pra não dar spoiler, né? É que no terceiro episódio da temporada que tá passando agora, algo completamente inesperado acontece, a morte do Logan Roy, o protagonista da série, interpretado pelo brilhante Brian Cox. Mas se por um acaso você que nos assiste não acompanha a série, não se preocupe que a gente explica de forma resumida do que se trata. A história de uma empresa gigante do setor de comunicação dos Estados Unidos, do tamanho, sei lá, da Disney ou da Fox, o seu fundador, que é também o CEO da empresa, já está com uma certa idade e durante as temporadas os filhos vão tentando provar que tem condição de assumir o cargo do pai. Nesse fatídico episódio, a respeito do qual a gente vai comentar, esse magnata da mídia, que apita em tudo no grupo, admirado, adorado, extremamente temido, o fundador e CEO Logan Roy morre durante um voo. Mas durante as temporadas, nenhum dos filhos se prova apto bastante para ocupar o cargo, ao menos aos olhos do pai. Ele até começa a se movimentar para vender a empresa, que era uma companhia de controle familiar, mas com boa parte das ações listadas em bolsa. E em meio a uma negociação bilionária com um gigante tech, o Logan Roy, que estava no comando de toda a transação, parte dessa para melhor. E aí, a gente tem uma cena que é muito interessante para quem gosta de mercado. Em determinado momento, após a morte do Logan, um dos filhos, o Roman, mostra o gráfico das ações para os seus dois irmãos e ele está com uma queda grande. Nesse momento ele fala uma frase bem marcante que é: esse é o nosso pai. A queda foi de algo próximo dos 20%. Ainda de acordo com especialistas, a Waystar Royco vale algo perto dos 80 bilhões de dólares. Logan Roy, então, valia algo próximo dos 16 bi. É um valor considerável, né? E aí ficou toda uma discussão sobre se um diretor executivo pode valer tudo isso ou não. Muita coisa surgiu sobre o assunto. O Wall Street Journal, por exemplo, divulgou o seguinte título, Doni: a reviravolta de Succession realmente afetaria as ações da Waystar, em uma alusão à morte de Logan? A matéria traz várias informações interessantes, legais sobre o assunto. Ela fala, por exemplo, de um levantamento feito nos Estados Unidos que, depois de avaliar 240 companhias americanas, mostrou que após a morte do CEO, na metade das vezes, há uma alta das ações. Mas eles mencionam que muitas vezes as altas se dão em companhias nas quais os líderes já não são mais vistos como uma boa liderança e sim como ineficazes. O próprio autor do estudo fala que isso é um tanto macabro e que o mercado às vezes gosta das mortes. De qualquer forma, esse não foi o caso na série Succession. O Logan Roy ainda era visto como um homem forte, extremamente forte, e seu posto não tinha um sucessor claro definido. Ao mesmo tempo, seus filhos, que têm mais chances de ocupar o cargo por conta da participação da família na empresa, não são vistos como preparados, totalmente aptos para assumir o cargo de vez frente ao mercado. É legal também observar no episódio que a morte se dá em uma sexta-feira, em um avião, e há toda uma movimentação dos funcionários para tentar segurar o anúncio para depois do fechamento do mercado. Qual a ideia por trás? Evitar a queda e dar a informação após as negociações para os investidores não terem uma reação exagerada, ou seja, eles têm tempo para assimilar o impacto. Mas as notícias saíram e as ações caíram. E aí você me pergunta, a gente já teve, no mundo real, ações de companhias que sofreram por conta da morte de CEOs ou por outros anúncios do tipo? E a resposta é sim. Talvez um dos mais emblemáticos casos, que não envolve bem a morte do CEO, foi o anúncio em 2011 de que o Steve Jobs estava seriamente doente.
As ações, segundo as notícias da época, caíram cerca de 7%. E sobre o caso do Steve Jobs, foi marcante porque as ações da Apple sofreram diversas vezes por conta da doença que ele enfrentou, e no caso era um câncer. Na primeira vez que ele anunciou que estava doente, isso em 2004, os papéis recuaram bem. Em 2008, a doença voltou e os papéis também recuaram. Já em 2011, infelizmente, ele faleceu. E depois a gente descobriu que ele já sabia da doença desde 2003, mas preferiu não torná-la pública. O Steve Jobs foi não só um dos mais geniais, mas também um dos CEOs mais marcantes que nós tivemos nos últimos tempos. Em 2009, um jornalista escreveu na revista Atlantic uma frase que ficou até que bastante conhecida. Toda vez que o Jobs espirra, as ações da Apple pegam um resfriado. E nós temos mais alguns exemplos que mostram que as ações podem sim sofrer com a perda de um executivo. Em setembro do ano passado, após o diretor financeiro, o CFO da Bed Bath & Beyond morrer, as ações caíram cerca de 15%. Quando Warren Buffett, nosso oráculo diomarca, ficou doente em 2012, as ações da Berkshire Hathaway também sofreram. Diversos CEOs acabam se transformando na cara de uma empresa. Eles são a encarnação, por assim dizer, do CNPJ. São as fotos deles que estampam as matérias dos jornais sobre as companhias e a marca acaba ficando atrelada a essa imagem, o que explica, em parte, uma possível queda. Mais do que isso, há questões como a sucessão e a continuação de um projeto. A mudança do diretor executivo sempre pode trazer uma nova direção para a empresa, o que também oferece riscos. Vamos voltar à Succession. Se você viu a série, conhece o Kendall Roy, um dos filhos de Logan, que é alguém que quer muito ocupar o cargo de CEO. Nas primeiras temporadas, ele vive um embate com o pai de que ele quer atualizar a companhia. Ele investe, por exemplo, em uma empresa chamada Volter, que tem diversos sites descolados que foram comprados com a Vice e com o BuzzFeed. Na série, esse investimento aconteceu antes da morte do Logan, mas dá para ilustrar bem os riscos da morte do CEO com ele. No caso de que o Kendall Roy assumisse, seria possível que ele tomasse mais risco investindo nessas coisas que ele vê como o futuro da comunicação. Mas não é porque ele enxerga dessa forma que elas necessariamente são as melhores decisões, os melhores investimentos para a empresa. Na série, os sites da Volter foram descontinuados. Na vida real, Vice e BuzzFeed também não estão muito bem, não. O Kendall também trouxe outras ideias para a Waystar. Uma delas chega a virar chacota, com as pessoas debochando o fato dele sempre repetir que irá lançar algo semelhante a um Uber de notícias. Bem, falamos sobre essas coisas para concluir a ideia de que a mudança no cargo mais alto da diretoria de uma empresa pode impactar o caminho dela e nem sempre para o positivo. Mas de acordo com os levantamentos, a maioria das companhias consegue se recuperar da morte dos CEOs. No caso da Apple, por exemplo, os papéis avançaram mais de 1000% após o falecimento do Steve Jobs. E obviamente não foi pelo fato dele ter morrido, mas da empresa ter conseguido dar continuidade em suas estratégias, produtos, inovações, mesmo sem ele no comando. Na série Succession, a gente ainda não tem certeza de como o processo vai se dar, já que faltam alguns episódios, quem sabe até temporadas, para a história toda chegar ao fim, né? Além desse ponto, vale a pena assistir a série para entender diversos assuntos do mercado financeiro, além de ser uma série muito bem produzida, bons atores, enfim, prato cheio. Os roteiristas, inclusive, contam com a ajuda de especialistas e executivos. Mas me contem, algum de vocês já assiste e é fã da série, como acontece no nosso caso? O que estão achando delas? E para quem não está acompanhando, gostaram do assunto de hoje? Olha, Sammy Boy, eu gostei e muito. Eu acho que a gente podia fazer isso mais vezes. Você não acha, não? Tem sugestão de algum outro seriado ou filme até, pra gente fazer um paralelo com o mundo real dos investimentos? Deixa aqui o seu comentário, sua sugestão. Se estiver curtindo o programa, contribui com o seu like e vamos para o Giro de Notícias. A Embraer e a sueca Saab lançaram uma linha de produção para jatos de combate Gripen no Brasil. O movimento é visto como um fortalecimento da parceria entre as empresas à medida que o país avalia a possibilidade de novas encomendas da aeronave. O Brasil possui um contrato envolvendo 36 desses jatos, mas tem considerado aumentar esse pedido em meio a demandas da Força Aérea Brasileira.
A Vale e uma empresa francesa de ferro sustentável assinaram um acordo que busca soluções para a produção de aço neutro em carbono, a partir dos briquetes de minério de ferro da mineradora brasileira. As companhias vão estudar a construção de uma planta para produzir briquetes para redução direta a partir de minério de ferro de alta qualidade na Vale, na França. Anunciado pela mineradora em 2021, o briquet é um aglomerado de minério de ferro que reduz as emissões no processo de fabricação de aço na rota de alto forno e que emite menos CO2 do que a pelota na sua fabricação. Os dividendos da gigante do petróleo Saudi Aramco superaram a remuneração aos acionistas dos próximos 5 maiores pagadores globais juntos. A distribuição de lucros paga ao governo saudita e outros investidores em 2022, de 75,8 bilhões de dólares, foi a maior de qualquer empresa de capital aberto. Esse aumento por si só seria equivalente ao total estimado de dividendos anuais da Microsoft. Notícias giradas, muito obrigado a você que acompanhou o Cafeína até o finalzinho, muito obrigado por se inscrever no nosso canal Invest News em nome de toda a equipe. Valeu, Sammy Boy, pela parceria, bons investimentos e até o próximo programa. Tchau! Valeu, Doni. Até a próxima. Tchau, tchau.